Família começando nessa tarde gostosa. Olha só quem tá me fazendo companhia. Se não é ela, a maravilhosa Ana Isabel. E já spoiler, quinta-feira eu tô aqui de novo. Ai, que bonito. Só que quinta é você que não vai estar. Já é, avisando pro minha pessoal amiga, de casa, né? Que vai ter que preparar o aguentar o coração. Cris quinta-feira. Amiga, tô muito feliz. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao seu próprio programa. É isso, né, Pra gente? quem não sabe, a Ana, apesar dessa Chupa carinha cana e assovia. apesar desse rostinho super jovem, acredite, é ela quem comanda este programa Entre Família, diretora, e comanda toda essa equipe. Obrigada por me fazer companhia nessa tarde. Eu tô viu? feliz demais de estar aqui com você, embora eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque hoje o programa é sobre ansiedade e a pessoa mais tranquila do mundo sou eu. Você veio, Ana, porque olha só, foi Sei o que eu tô fazendo providencial. aqui. Porque nós duas somos pessoas que podemos ter condições e elementos para falar sobre esse assunto, não só do ponto de vista jornalístico, mas vivístico. Eis Tu me que- acha ansiosa, Suzane? Olha, eu achava que não era, mas aí com Tranquila, o tempo eu tô... com o tempo eu estou descobrindo que isso é bem proeminente Minha em vossa gente, olha, pessoa. tá difícil, hein? Eu não sei quem que não se sente um pouco ansioso demais, né? Em algum momento aí, ou durante uma fase, enfim. Uhum. E de maneira, às vezes, até que afeta o sono, né? Que é sobre o que a gente vai falar hoje. Exatamente. Hoje vamos falar, minha gente, sobre ansiedade noturna. Eu sei que você que acompanha o Entre Família sabe que a gente bate sempre nessa temática. Afinal de contas, o Brasil é o maior, tá? A maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo está aqui nesse nosso país, né? Tu faz parte da estatística? Faço parte. Eu também. E é a primeira vez que eu vejo o Brasil no ranking número 1 assim, de alguma coisa. É, tinha que ser uma coisa ruim, né? Oh, meu Deus. Ai, Jesus, mas vamos ressignificar essas questões, vamos entender isso, porque hoje o nosso psiquiatra está aqui com a gente, Dr. Galiano. Então a gente vai entender mais sobre esse assunto, né? Vamos tirar dúvidas sobre higiene do sono. O que a gente faz quando a gente deita e parece que a lista de tarefas fica sambando na cabeça, assim, igual você estava falando agora há pouco, né? Eu? Acho não que você- sei quem fui. Acho que você, como mãe, sabe bem como é isso, porque tem uma série de tarefas que você precisa desempenhar, que estão ligadas ali à maternidade, fora todas as outras da vida, né? Como mulher, como esposa, enfim. Menina, não é? Eu já não dava conta da minha lista. Hoje eu tenho uma listinha com o nome do meu filho, assim. Às vezes escrita, às vezes mental mesmo. É, coisas do Otto. Os médicos, as coisas de escola, que a escola, né, gosta de pedir as coisas pra gente. Então, assim, Não, ele ainda não chegou naquela fase boa, que eu sei que você aí de casa já passou, eu já fui essa filha. prova. Ô mãe, preciso de cartolina. É, filha, pra quando? Amanhã, disse eu, na noite de domingo. Não tem aonde procurar, pra desespero das mães. Se bem que os meninos hoje não usam mais cartolina, né, eu acho. O quê? Usa. Minha filha, uma lista. Uma lista de material escolar. Enfim, esse papo vai estar muito gostoso, porque tem eu e a Ana, né? Com essa prosa nossa, e também o nosso doutor, que é excelente. Hoje ainda a gente tem o quadro Canal da Mãe, e tem também, sabe quem? A Arlete, que é a chefe de cozinha do Vídeo Saúde, É isso vai vir aí. contar a experiência dela com ansiedade. Então não perde não, que o Entre Família de hoje tá pra lá de especial. A gente vai pro intervalo e volta já já. Estamos de volta com Entre Família, eu, a Suzy, o doutor Galiano, que você vai ser apresentado novamente, né? A primeira vez dele por aqui. E você aí do outro lado, que é nosso convidado de honra para esse consultório, assim, na sua casa hoje. Você vai poder mandar perguntas sobre ansiedade pra gente no nosso WhatsApp, não é isso, Suzane? É isso, sim, senhora. Esta aqui que estava durante a manhã de hoje, com venda e dormindo Ah. na grade da TV Novo Tempo. Gente, quem aí tá vendo as chamadas que a gente tá fazendo ao longo da programação? Você assistiu a Suzane passando vergonha hoje? Nossa. Olha, uma coisa que eu posso dizer como diretora desse programa é que vai piorar. As nossas chamadas estão cada vez mais engraçadas. A gente tá adorando gravar. Espero que você esteja gostando de assistir também. Gente, deixa eu aproveitar esse momento, essa deixa da Ana, que é o seguinte, não acredite em tudo, tá? Tem uma senhorita chamada Sara e um senhorito chamado Gian, que eles fazem o texto e põem a gente pra falar. Nossos Nem produtores tudo são super criativos, mas eles aumentam, mas eles não inventam. Sei não, tem minhas dúvidas. Não inventa. Tenho minhas dúvidas. Olha só, o nosso WhatsApp está aberto para você, DDD 12 98315 0249. Lá você interage, então, dizendo aqui pra gente, você tem ansiedade noturna? Sim ou não? Se tem, como é que você faz para lidar? Ou você não tem conseguido lidar? Qual é a sua dúvida, né, Ana? É Qual isso o aí, seu se tiver questionamento? perguntas também pode mandar pra gente. O que você faz pra cabeça desligar finalmente? Será que só resolve com remédio? Enfim, hoje é seu dia de fazer perguntas sobre isso. Vamos lá, então. Bora. Ah, deixa eu falar do QR Code, tá? É facinho, é só apontar a câmera do Verdade. celular, tá? Eu adoro QR Code. E você vai direto pro WhatsApp. É tão prático, gente. É uma tecnologia incrível. E é o seguinte, eu queria até saber, se você é desses que deita na cama e dorme, como a Ana falou, sem medicação, me conta. Tô precisando no momento, sabe, de algumas dicas.
Não, só se for pra sentir inveja, né? Não, mas vai que Olha. dar certo, entendeu? O Cris, por Olha. exemplo, disse que toma 1 litro de chá de camomila para ajudar. E quem não gosta de chá faz o quê? Aí quem não Toma gosta... suco de maracujá. Vamos perguntar pro doce doutor, né? Vamos ver o que ele... Falando no doutor, apresenta ele aí pra gente. É com muito carinho que a gente recebe mais uma vez Dr. Galiano Brazuna Moura. Ele tem experiência em tratamento da ansiedade na infância e adolescência, tratamento da depressão na infância e adolescência também, especialista em psiquiatria de adultos. Então atende a família aí num todo. E está aqui mais uma vez e vamos falar com ele sobre ansiedade noturna. Dr. Galiano, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, Suzane. Obrigado pelo convite, Ana. Bom, vamos conversar sobre... Vamos! Bora. Por onde a gente começa? Olha, eu tava falando pras meninas aqui, e na verdade pra equipe aqui como um todo, que eu não costumo ficar nervosa pra falar, não. Tipo, eu falo, sei lá, tem uns 25 anos que eu falo, eu tenho 27. Então não é um problema para mim. Mas hoje eu tava nervosa só porque o programa é sobre ansiedade, parece que tá escrito assim na minha testa, ó, ansiosa. Será que é porque você vai ter revelações aqui? Ah, é, né? E assim, hoje não veio a prima, hoje veio eu mesmo fazer várias perguntas pro doutor Galiano. É que assim, doutor Galiano, a gente costuma, quando a gente tem uma pergunta pessoal, aí a gente fala, olha, eu tenho uma prima, eu tenho um primo, né? Um amigo, a prima do amigo do irmão do vizinho. Sim. Pra gente não se expor tanto, né? Mas, enfim, vamos então começar entendendo desse conceito da ansiedade noturna. O que que é? Então, a ansiedade é um pouco o que você estava falando, né? É aquilo relacionado à expectativa, né? Do que está por vir. Você, então, gera uma expectativa e dependendo da criatividade da sua mente, você vai ter uma ansiedade que pode ser ok ou uma ansiedade que pode mais te atrapalhar, chegando a dar a insônia, né? Então, essa ansiedade noturna é esse quadro de expectativa para o dia seguinte ou por coisas que você fica preocupado e que acontecem aí próximo da hora de dormir, né? Engraçado, ansiedade não é uma coisa ruim por si só, né? Ansiedade Sim. é uma das emoções humanas e isso é algo que eu descobri não tem muito tempo, assim, tipo, acho que eu tinha acabado de entrar na fase adulta, digamos assim, quando eu entendi isso. Porque quando se falava de ansiedade, falava sempre dela como uma coisa ruim. Ah, é ruim a ansiedade, que a ansiedade é isso, mas ela não é um problema por si só. E aí eu queria que o senhor desenhasse pra gente quando que começa a se tornar um problema. Por exemplo, se eu tenho uma prova no dia seguinte, é até aceitável que naquela noite eu não consiga dormir tão bem. A ansiedade, ela vai fazer isso realmente. Mas a partir de quando eu devo me preocupar? Quando que isso se torna um padrão perigoso que eu devo prestar atenção? Tá. Então, é possível você ter ansiedade para alguma coisa que vai acontecer no dia seguinte e você faz a prova, por exemplo, aquilo passa, né? Agora, se você pensando na prova, né, fica lá 15 dias antes, né, totalmente preocupado com isso e a ponto, inclusive, de não conseguir estudar, né? Então, assim, a ansiedade, ela vem, numa medida, ela nos prepara. Ah, eu preciso me preparar para aquilo, eu vou ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso correr atrás. Quando ela vem num nível muito maior, que daí você, na verdade, você às vezes catastrofiza, né? O que vai acontecer, tipo assim, você fala assim, nossa, e se? É o tal do e se, né? Ah, e se? Quando ela vem nesse nível, você às vezes você trava, né? É o que a gente fala assim, você congela. Então, às vezes a pessoa tem uma prova para fazer ou tem uma apresentação para preparar e ela congela, ou seja, não consegue se debruçar lá para preparar o texto, para estudar o que precisa estudar. Então, nesses casos, quando isso é muito frequente, daí é o momento de conversar com alguém, né? Ou buscar estudar sobre o tema para poder encontrar ajuda. Doutor Galiano, eu queria saber sobre como reconhecer e aceitar. E abre um parênteses, é engraçado que agora acho que eu tô sentindo que ela não tá sentindo. Falar de ansiedade dá uma ansiedade. Dá. Trem ruim. Dá um trenzinho ruim. Nossa, igual o goiano, que trem ruim. Por bastante tempo, as pessoas sempre falaram que eu sou muito ansiosa. Mas eu pensava, o povo não sabe o que diz, eu sou apenas curiosa. Então, quando alguém chegava para poder falar alguma coisa, para com esse... Quando alguém chegava, quero te contar alguma coisa, tudo, eu, não, pelo amor de Deus, conta agora, né? Ou então, vou te falar só amanhã. Nossa, gente, por favor, Nossa, eu fiz né? isso Não faz recentemente com a isso. Suzane, eu não recomendo, não. Eu acho uma loucura a pessoa fazer isso com a gente, é mais louca que a gente ainda. Então, assim, eu sempre falei, não, eu não sou ansiosa, não. Isso é porque eu sou curiosa, sou intensa, né? Quero saber as coisas. Se a pessoa fala que tem uma coisa para falar, eu já quero logo saber. E por um tempo eu fiquei assim, não sou ansiosa, nada a ver, eu tô bem. Aí eu tenho a minha mãe, a minha avó, né? De um lado vem a geração, a avó, a filha e eu, a neta.
E a minha irmã, aí eu olho para ela e penso, não, eu sou tranquila até, não me descabelo tão facilmente assim. E aí, doutor Galiano, veja, você vai fazendo terapia e você vai reconhecendo, né, se a si mesmo. E agora eu posso concluir com uma dificuldade até de verbalizar que eu sou, sim, uma pessoa ansiosa. Uhum. E nos últimos tempos parece que isso está sendo, assim, bem evidente para mim, né? Então eu te pergunto, como reconhecer e aceitar? E por que aceitar é importante? Tá. Bom, para a gente aceitar é importante porque uma vez que você aceita, daí você tem como fazer alguma coisa a respeito, né? Então, por isso que é importante você conhecer. Você deu um exemplo muito bom, né? Realmente existe um limite entre você, vou te contar uma coisa, e você ficar curiosa. A curiosidade é você falar assim, nossa, o que será que é? A ansiedade seria assim, nossa, será que aquele negócio ruim que está para acontecer, será que é alguma coisa ruim que eu não posso saber? Quer dizer, você começa a ter confabulações negativas, né? Então, assim, eu vou te contar uma coisa, é neutro, né? Você não sabe. Agora, se você começa a confabular, se isso vai ser negativo, se pode ser alguma coisa ruim, nossa, pensou, vai ser ruim, nossa, e se for isso? Daí fica, esse é o problema, né? Então, aí que está a tal da ansiedade e ela consome, né, às vezes a qualidade de vida, porque você está lidando com algo que é especulativo, né, que a gente fala. Você conhece, você está familiarizado com essa palavra? Caraminhola? Caraminhola, eu fico cheia de Caraminhola na cabeça? É exatamente isso que acontece. Falando nessas caraminholas que tiram sono, a gente vai explicar para você agora 3 maneiras diferentes que essas caraminholas podem tirar teu sono em fases diferentes, não é isso, doutor? Queria te convidar para vir aqui com a gente. Sim. Na dinâmica, vem cá do lado de cá. Desse aqui? Isso, pode ficar aí desse lado, doutor. A gente tem aqui esse painel. Uhum. E nesse painel, gente, a gente vai mostrar para você 3 tipos de ansiedade noturna. A gente está falando aqui sobre essa ansiedade que nos tira o sono, né? Ou, no caso, o sintoma da ansiedade, um deles é tirar o sono, né? Dessa ansiedade descontrolada. E 3 formas que isso pode acontecer e quais são as diferenças, o que explica cada uma delas. E a primeira seria a ansiedade noturna inicial. O que seria a ansiedade noturna inicial? Então, Ana, essa ansiedade é uma ansiedade onde a pessoa, antes de dormir, começa a se preocupar com o que ela tem que fazer no dia seguinte, o que não pode esquecer, e começa a fazer uma lista mental, né? Quando a pessoa entra nesse estado de preocupação logo antes de dormir com o que precisa fazer, ela pode estar sujeita aí a essa ansiedade inicial com uma dificuldade para começar o sono, entende? Então é aquela pessoa que deita, vamos supor, hoje eu vou dormir cedo. A pessoa está determinada, se planejou inteira para dormir às 9 da noite, mas deu 11 e ela ainda está embolando o lençol para um lado, embolando o lençol para o outro, não consegue pegar no sono. Não consegue pegar no sono, porque fica pensando o que tem que fazer no dia seguinte e daí começa a imaginar o que vai ser, o que vai acontecer. Não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo e isso aumenta a adrenalina dela, né? E daí ela começa, aumenta a adrenalina, ela fica mais desperta e tem dificuldade para começar a dormir. Uma pessoa que já se conhece um pouco pode saber assim, olha, me planejei para dormir às 9, mas não estou com sono ainda. Então, ela sabe que se ela deitar e não tiver nenhuma distração, ela vai ficar absorta ali naquele monte de pensamentos e não vai dormir. Uhum. O que essa pessoa pode fazer? Eu já sei que eu tenho ansiedade inicial. O que eu posso fazer? Tá. Então, nesse caso, como é uma preocupação em relação ao que tem que fazer no dia seguinte, ajuda muito, às vezes, escrever tudo numa lista, né, o que ela precisa fazer. Então, tudo que está na cabeça, eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer isso, escreve tudo numa lista e coloca do lado da cabeceira da cama, né? Daí, isso, por exemplo, você esvazia a sua mente, né, naquele papel e vai olhar para ele no dia seguinte. Isso ajuda você a diminuir a sua tensão interna e favorece o sono. E se você, eventualmente, não dormir, daí é recomendado que você também não fique rolando muito na cama, porque o que acontece? Se você não dormiu bem uma noite e fica rolando na cama, a noite seguinte, daí você fica, nossa, além da ansiedade, você fica assim, nossa, e se eu deitar e não dormir, né? Então, você tem que eventualmente não dormir, você levanta, vai fazer alguma coisa. Será que tem câmera lá em casa? Eu estou um pouco com essa sensação. Estou sendo vigiada. Acontece isso mesmo, doutor. Né? Acontece exatamente isso. A ansiedade de deitar e ficar do mesmo dormir. jeito que o dia anterior. Verdade. O que eu ia te perguntar é o seguinte. A gente sabe que
o trabalho é uma grande fonte de ansiedade, né? Para a maioria das pessoas, Uhum. o trabalho acaba se tornando uma fonte de ansiedade. Mas, para além dessas tarefas que a gente pode listar, e, Sim. ok, não vou esquecer, agora eu posso dormir, existe uma série de coisas que não estão ao nosso controle listar. Então, vamos imaginar que existe alguma situação de crise no trabalho, e aí existe uma lista que todo mundo sabe que alguém vai ser demitido, mas eu não sei se o meu nome está lá. Não tenho como fazer algo a esse respeito. Certo. Ou um contexto totalmente diferente, como um parente que está muito doente e que você não sabe quando vai sair do hospital, se vai sair do hospital, isso também gera ansiedade. Uhum. Um filho com algum comportamento que você já não sabe mais o que fazer para que aquilo modifique. A lista, fazer aquela lista já não vai mais me atender e ainda assim isso vai tirar o meu sono, né? O que pode ser feito nesses casos? Então, esses casos, a gente tem uma técnica que chama resolução de problemas, né? Primeiro, às vezes você não tem você tem que ver a sua área de influência, né? Onde que você é capaz de influenciar naquilo. Então, por exemplo, você fala assim, vai ter uma demissão no trabalho. Você não é capaz de controlar quem vai ser demitido ou não. Mas, às vezes, você pode, por exemplo, se é uma coisa que te preocupa, ver o que você poderia fazer amanhã para chegar por exemplo, perguntar para alguém, né, próximo se tem alguma informação nova, por exemplo. Quer dizer, você não controla o evento final, mas você tem algumas pequenas coisas que você pode fazer. E ter saber aonde você você tem energia para agir, aumenta o seu senso de controle sobre aquilo e diminui a ansiedade. A ansiedade está diretamente ligada ao controle, né? Quanto menos controle eu tenho, mais ansioso eu fico. E no resumo, meu querido e minha querida que está me ouvindo, a gente não controla nada. Tá demorando para aprender isso, vou te contar, hein, doutor? Eu vou tirar logo esse aqui. Não, desculpa. Esse desse lado aqui. Tá. Para a gente falar sobre ansiedade terminal antes de ir para outra. Nesse caso aqui, eu deito e eu não consigo pegar no sono, né? Demora muito para dormir. Naquele caso, eu acordo antes do despertador tocar. Esse aqui sou eu, aquele é meu marido. Ele também tem dessas de acordar antes do despertador tocar. Ultimamente, na verdade, eu tenho sentido um pouquinho de tudo. Mas o que seria a causa de eu despertar 1 hora, 40 minutos, né, 2 horas antes do despertador? Tem a ver também com essa ansiedade, com essa preocupação de dar conta logo das coisas, né, que vão acontecer. Então, você já dorme meio que pensando no que tem que fazer. E é o clássico, né? Ou às vezes você tem uma prova no dia seguinte, a prova é 7 horas, você acorda 4h30, né? Então... Não, desespero. Vai que o despertador não toca. Isso nunca aconteceu com você, não? Você acordar várias vezes para ver se... Eita, será que já é de manhã? Será que o despertador não tocou? Dependendo do que a gente tem para fazer, fica assim mesmo. Mas, no caso dessa e dessa ansiedade, também está naquele mesmo barco que a gente conversou antes, aconteceu 1 ou 2 vezes por conta de um evento específico sem problema, mas que se isso se prolonga, precisa prestar atenção. Isso, quando a gente fala prolongar, é alguma coisa assim mais que 2 semanas, né? De uma forma que atrapalha a sua qualidade do sono, atrapalha às vezes, normalmente essa ansiedade também às vezes fica durante o dia, né? Para algumas pessoas, então... Esse tipo de preocupação, na maior parte do tempo, inclusive à noite, é algo que daí você tem que começar a buscar uma forma de remediar, seja chá, que às vezes o chá funciona, né? Atividade física, a gente pode conversar sobre isso. Vamos conversar mais sobre ela. Você não vai escapar da gente hoje, a gente vai falar dele, o temido exercício físico. O que eu queria te perguntar é que aqui na inicial o senhor falou para a gente não ficar bolando na cama por muito tempo, né? O que não fazer caso você tenha ansiedade noturna inicial. No caso da terminal, o que não fazer também? Então, a terminal, se você acordou, você tem que ver se você também não deve ficar rolando na cama, né? Você deve levantar e procurar, por exemplo, fazer alguma atividade que seja ler um livro ou se entreter com alguma coisa que não te agite muito e só voltar para a cama na hora que o sono bater de novo, né? Porque às vezes acorda 4 horas da manhã, daí o sono vai bater de novo, sei lá, 5h30, né? Então, sei lá, às vezes dormir das 5h30, 6h30, mas é importante deitar na cama só quando você tem sono para que você não crie uma relação assim da cama, olhar para a cama e começar a ter ansiedade se perguntando se vai dormir ou não. Já vira um gatilho também, né? Olha, não sei se você aí do outro lado está se identificando, eu estou me identificando 100% e eu imagino que uma das coisas que não se deve fazer ao acordar um pouco antes do despertador tocar é que a primeira coisa que vá para a mão seja o celular, né?
Senão ali, de repente, você acordou às 5h30, esse horário de despertar é às 6h10, vamos supor, são 40 minutos já sendo bombardeado de informação, com o cérebro extremamente vulnerável, né? Sim. Então, celular nem pensar. O celular nem pensar. O celular é muito amplo, né? Porque você pode escolher os assuntos que você quer ver lá. Ah, vamos lá, a gente vai para a rede social. Considerando que vai para a rede social, né? Fica um pouco uma intoxicação logo de manhã, né? Olha que palavra interessante, você escutou aí do outro lado? Intoxicação. Você já está envenenando seu cérebro, a primeira coisa que você faz de manhã. E essa daqui, doutor? Eu até durmo quando eu deito. E eu acordo quando o despertador toca. Mas eu durmo igual um bebê. De 2 em 2 horas eu acordo e choro. E aí, o que causa Então, isso? isso daí tem a ver com uma sensação de apreensão constante que algumas pessoas têm e não deixa o sono entrar num nível mais profundo, né? Então, o sono, você começa numa fase mais superficial e ele vai aprofundando, depois ele volta para uma fase superficial e aprofunda. Então, você talvez só fique na fase superficial e tenha mais facilidade para despertar ao longo da noite, né? Então, tem a ver com cortisol, por exemplo, um hormônio que é aumentado nas situações de estresse e de ansiedade. E aí eu queria te perguntar, porque a gente estava conversando nos bastidores, que, bom, os médicos, eles reparam em todos os sintomas, em que horas eles aparecem, de que maneira eles aparecem. Então, doutor, eu tenho dificuldade para dormir. Ele vai perguntar, mas qual dificuldade? Ah, não, eu até durmo, mas eu fico acordando. Isso vai te despertar a atenção para que, de repente, isso aqui seja um sintoma de uma outra doença e não só de ansiedade, né? Está ligado a qual outro transtorno? Sim, essa questão intermediária, né, dessa insônia intermediária, ela está muitas vezes ligada também com depressão, né? Então, realmente, por exemplo, insônia inicial, a gente começa a pensar num predomínio de ansiedade. Às vezes, se tem uma insônia intermediária, a gente daí começa a conversar um pouco sobre sintomas de ânimo, né, de falta de, como que se anda animado, se anda com prazer para fazer as coisas, com disposição, coisas assim. Olha só, a gente está falando aqui de questões relacionadas ao sono, sobre dormir, que é algo essencial para o ser humano. A gente tem um médico aqui no estúdio conversando com a gente, um psiquiatra, e ele acabou de falar sobre depressão, sobre ansiedade. Eu acho que isso desenha bem para você que está aí do outro lado, algo que é muito importante para mim, aqui como diretora do Entre Família, para a gente enquanto equipe, que é todos nós entendamos. Doenças mentais são coisas sérias e precisam ser tratadas por médicos, por profissionais da área. Não leve na brincadeira ou ache que é só uma questão de falta de espiritualidade. Você está enfrentando sintomas como esse. Se você precisa de ajuda, você pode e deve pedir. Esse aqui, por exemplo, é um ambiente seguro para você fazer isso. Você pode mandar sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. Você pode mandar sua dúvida, sua experiência. É o DDD 12 983 15 0249. E se precisa de ajuda profissional, não hesite em procurar. A gente deve fazer isso, devemos cuidar da nossa mente. É a nossa principal casa, é onde habitam nossos pensamentos, que dirigem nossos sentimentos, nossas atitudes, nosso dia, nossos relacionamentos. O que a gente é sem saúde mental? Concorda? Então vamos cuidar disso? A gente volta daqui a pouquinho com muito mais para a gente aprender sobre ansiedade noturna e como fazer para dormir melhor. Não sai daí. Entre Família está de volta. E você, como é que está aí do outro lado da telinha? Ansiosa? Muito ou pouco? Ou não? Tranquilinha, tá de boa. Já já a gente quer ler aqui a sua interação, então participa, já comenta com a gente no WhatsApp se você sofre de ansiedade noturna, tem dificuldade para dormir, se você descobriu um método muito legal também para conseguir reverter a situação, já revela, compartilha. por favor, sim. Por favor, nos conte. Queremos saber. Olha só, agora a gente complementa aqui ao nosso time uma pessoa, gente, muito especial. Dispensa a apresentação, até porque ela foi... ela virou pôster aqui no shopping da cidade de Jacareí como referência de empreendedora mulher no Dia Internacional da Mulher. Sabia? A gente estava lá andando no shopping. O meu filho falou, mamãe, a Arlete. A Arlete, eu procurando, onde que tá a Arlete? Ele, mamãe, aqui, ó, é um pôster desse tamanho. Assim, que legal! Que orgulho! Então, tá aqui a nossa chefe de cozinha e a chefe do Vida e Saúde. Então, aquelas receitinhas gostosas todas são preparadas pela Arlete. Revelei o mistério, Teru, desculpa. Revelei a mente por trás. Arlete, seja bem-vinda ao Entre Família. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Tô ansiosa. Aí, ó, mais uma. Gente, que engraçado. A Arlete sentou perto do Dr. Galeano aqui. Ela falou, gente, que coisa. Comecei a ficar ansiosa agora perto do psiquiatra. Muito mais. Arlete, a gente que já conhece, a gente sempre troca algumas ideias, né? Queria que você contasse, então, um pouquinho sobre essa sua ansiedade, né? Se ela é de longo prazo
Ou se é algo recente? Não, a minha ansiedade é de longo prazo, tipo assim, ao ponto que eu comecei a tratar quando começou a me trazer dor, problemas físicos mesmo, né? O que você Problema sentia? gastro, né? E tudo por conta da ansiedade. Mas assim, convivo com ela, mas é muito difícil. Mas assim, nos meus 60 anos agora, eu estou conseguindo encontrar um jeitinho de conviver com a minha ansiedade. Eu devo descobrir. estar com algum problema auditivo, mas... É, mas não parece nunca, né? Não, eu ouvi Parece 60. Menos, né, Arlete? Ah, tá. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar um pouco que para coisa, acessando né? essa informação, deixar a Suzane conduzindo o restante da entrevista. Realmente, a Arlete, ela espanta a gente quando ela revela que tem 60, não parece de jeito nenhum. Mas, Arlete, quando você fala que agora aos 60 você está encontrando o equilíbrio, aí você dá um pouco de ansiedade em mim, que estou na metade desse caminho aí, pensando, ó Deus, ainda tem uma longa trajetória. Sim. Mas como eu soube que você descobriu um método que isso tem te ajudado, além do acompanhamento que você Sim. faz, né, no seu médico psiquiatra. Exatamente, faço terapia, logoterapia tem me ajudado muito também, mas na verdade, Suza, você sabe que a ansiedade, ela toma conta, assim, numa proporção muito grande. Essa coisa de não poder dormir, e quando você é casado é complicado, porque daí você deita e você atrapalha o seu companheiro, né, o seu marido. Então, o que acontece? Eu comecei, tipo assim, não ficar na cama, porque eu tinha raiva de ver o Júlio dormindo, ver a Bruna dormindo e eu acordada. E daí, quando eu morava numa casa, eu ia lavar quintal, sabe? Eu tinha uma casa que a sacada... À noite? Daí, uma vez, o segurança perguntou, por que você lava, né, uma hora dessa? Eu falei, porque a pressão da água é maior. Mas não é, porque eu sofro de ansiedade, daquela assim, tipo Você assim, falou isso, meu Deus, eu falei isso porque as pessoas se preocupam também com a gente, né, tomar conta da vida da gente. Então, assim, é uma situação, porque naquele momento que todo mundo tinha que estar dormindo, eu estava lavando o quintal. Entendeu? Isso é muito triste. E daí, com essa história da Covid também, eu acho que daí aumentou, assim, muito a minha ansiedade, né? E eu descobri uma forma, porque a gente não pode ficar só no remédio, né, doutor? Você sabe, né? Sim. E isso me incomodava, né? E eu trabalho desenvolvendo receita e tal. Então, eu comecei, naquela hora, o sono não vem, é um caderninho. Daí você começa a imaginar, couve-flor, o que eu posso fazer com couve-flor? E de repente, eu comecei a colocar em prática. As suas ideias criativas, elas Elas vêm vêm aí. à noite. Uhum. À noite é o momento onde desperta, não sei o que acontece, mas assim, as minhas melhores receitas, inclusive, vizinho depois reclama, nossa, senti um cheirinho de comida 3 horas da manhã, entendeu? Porque eu vou para a cozinha e vou desenvolver, mudo, ponho. Então, assim, e isso, depois eu vou deitar e eu venho trabalhar, gente, eu não tenho sono, ninguém acredita que eu tenho dificuldade para dormir, porque ninguém me vê com cara de cansada, abrindo a boca de sono. Então, assim, é uma forma que eu decidi, que eu resolvi dar certo, é um caderno, já vários, né? Mas um caderno muito grande, caneta, e tipo assim, daí na hora que... Daí você vai para a cama, deita e dorme. Olha que interessante isso, né? A Arlete mencionou uma palavrinha, caso você não saiba o que é, ela diz que faz logoterapia, né? Que é uma abordagem psicoterápica da busca do sentido, né? Encontrar o sentido da vida, enfim, é muito interessante. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais, pode pesquisar sobre o assunto. Sim. Arlete, eu fiquei impressionada que... primeiro que você lide com isso há tanto tempo. Muito. Mas eu queria te perguntar, como foi para ti quando você entendeu que, ok, eu tenho esse problema aqui, eu não consigo dormir, vou transformar isso em algo útil para mim? O que mudou para você que deu esse estalo? Então, isso ficou muito forte quando a minha filha foi morar fora. Que daí, tipo assim, eu já começo a imaginar, aconteceu alguma coisa, meu Deus, se morrer, o que acontecer? Tipo assim, isso é uma coisa assustadora. E começa a ficar feio mesmo pra gente, porque eu me sentia mal de me sentir tão mal assim. E daí foi um momento que eu comecei a procurar o sentido de muitas coisas, né? Peço ajuda para Deus, mas às vezes a ajuda não, eu acho que não vem, mas no silêncio eu consigo escutar algumas respostas que começaram a favorecer. E foi quando, tipo assim, eu escrevo muito sobre como você deve tratar uma pessoa ansiosa. É uma coisa que um dia vocês vão ver. Eu vou escrevendo como deve, tipo assim, o que você não deve perguntar, o que você não deve falar para uma pessoa ansiosa, entendeu? E daí eu tô levando isso assim e tô ajudando muita gente também. Sem querer, você já está fazendo o marketing do caderninho, né? Porque eu já quero saber o que tem nele. Porque Olha, o que Arlete, lá pro acontece... seu Não, livro. mas é um projeto. Então, o que acontece? Quando você consegue descobrir onde é que está o problema, né? Porque é difícil, porque, ó, estou com 60 para conseguir resolver isso aqui agora. Mas, assim, que você vê que tem saída, tem como conviver. Se não tiver cura, que tem como conviver. E eu cheguei nesse ponto. Tem como eu conviver com qualidade de vida
com essa situação e deixar essa coisa mais... E tá ficando mais fácil de levar. Não tem uma pessoa que tem diabetes, eu penso assim, tá? A pessoa tem... Mas se ela controlar a alimentação e tal, ela vai ter uma vida normal. É assim que eu vejo. Arlete, você está certíssima. Se tem uma pessoa que está certa nesta tarde, essa pessoa é você. Arlete. O que eu queria falar é que isso é sensacional estar ouvindo de uma mulher com 60 anos. Porque se a gente parar para pensar, né, uma geração para trás, não precisa ir muito longe, né? Falar de terapia, falar de remédio psicoterápico, falar de tratamento de saúde mental era um tabu muito grande. Sim. Se a gente falava que precisa de ajuda, a gente era doido. Seja lá o que esse estigma signifique, porque ele já está errado por si só, né? E a gente Arlete é à frente do tempo. achava... Como? E a Arlete é à frente do tempo, porque ela Total. tá nessa lida desde 90. Terapia eu faço desde 90. Desde 90. Olha só. Mas Olha conclua, só. Ana. Não, eu Só. ia conversar contigo sobre isso. Se você percebe essa mudança no seu próprio círculo, né, de convivência, não sei se por sua influência ou por outros fatores também, das pessoas começando a meio que te acompanhar nesse sentido. Não, acho que eu vou fazer terapia também, não, acho que eu vou procurar ajuda, enfim. Sim, eu acho que já há muito tempo que acontece isso no meu meio, porque, tipo assim, a pessoa... Eu lembro que a primeira vez que meu médico falou, Arlete, eu preciso que você passe no psiquiatra. Eu, tá bom, ele ficou me olhando, tipo assim... Você não como vai assim? reclamar? Exatamente. E daí eu vou partindo daquilo. Se meu estômago dói, eu procuro um gasto. Então, quando tem alguém que tem algum problema, cara, a primeira coisa que eu falo, já procurou ajuda? Procura um psiquiatra. Primeiro eu falo, procura um psicólogo. Depois procura um psiquiatra, mas não precisa ter medo. E eu vejo que muitas pessoas ao meu redor, porque até a convivência fica melhor, porque aquela pessoa que não quer se tratar, ela atrapalha você. Então, eu fujo desse tipo de gente também. Costumo dizer que a gente faz terapia para lidar com quem não faz. Exatamente. Ô, Arlete, e você sente que você ter reduzido um pouco da sua jornada de trabalho, né, que foi o que aconteceu recentemente na sua vida pessoal, você sente que isso te ajudou nesse tratamento da ansiedade? Sim, ajudou bastante, né? Porque é claro que eu percebo que reduziu os problemas, ainda existem, né? Mas reduziu os problemas, né? Mas assim, como eu falo para você, o meu problema maior é esse, que reduziu o problema. Mas não é que eu fico procurando problema, mas eu vivo criando novos projetos. Entendeu? Então, assim, eu não consigo me ver assim, agora a Arlete está, entendeu? Não dá mais para pensar assim, eu não consigo. Então, eu estou tentando trabalhar isso assim, tipo assim, só tem isso, tá bom isso, não precisa de mais. Eu estou tentando trabalhar esse lado agora. O que eu sei dilema que é da mente difícil. criativa, ansiosa, porém inquieta, né? Ficar... Muito. A gente não está familiarizado com a quietude, com a tranquilidade. A gente gosta do caos, é o caos que ajuda a gente a criar. Exatamente. Nossa, a Arlete falou uma coisa, doutor Galiano, que talvez seja mais ou menos um pouco a minha vibe da Ana também, né? Eu converso bastante com a Arlete. Essa coisa dessa ansiedade criativa e da gente gostar de inventar projetos, porque, eu não sei, é a mente, é igual a Arlete falou, não é que a gente procura. As coisas acontecem e você acha aquilo legal e você quer estar presente, você quer participar, você quer criar. E para uma pessoa ansiosa, isso é mais coisa na cabeça, Mais né? compromissos, né? Então, como que a gente faz, assim, com essa situação? Olha, se você está falando assim de pensar em o quanto que você pode abraçar, né? Isso. Você tem que lembrar assim que tudo, às vezes, que você vai abraçar, ele existe aquilo, por exemplo, vamos supor, um momento, e você vai ter vou parar para escrever o livro, mas ele tem um contorno que às vezes a gente não coloca na conta. Né? O contorno que é o tempo a mais que você vai gastar para estar naquele lugar ou para fazer aquilo, você entende? Então então você tem que cabe menos coisas que você acha do que a sua mente acredita que caibam, entendeu? Para você assumir. Então, às vezes você se empolga e pega, sei lá, 5 projetos ou 4 projetos, mas só cabem 3, porque cada projeto, a hora que você vai se debruçar sobre ele, ele abre, ele demanda outras coisas. Daí você assumiu 5. Todos abrem, daí você fica numa ansiedade, né? Porque... Suzane, vamos combinar um negócio? Convidar o pessoal de casa a enviar esse programa, ntplay.com/... agora não. ntplay.com/ao vivo, se você tiver condições de mandar esse link para alguém para acompanhar desde agora. E no youtube.com/Rede Novo Tempo. Eu vou mandar amanhã para um amigo meu. Chama Cristiano. Esse negócio de projetos que vão abrindo, que pega 5, que não aquieta nunca mais, essa mente criativa. Manda pro seu amigo que eu vou mandar pro meu também. Chama Cris Magalhães. Ele precisaria estar aqui para ouvir aqui também. Arlete, eu achei muito legal esse método do caderninho,
E o doutor Galiano, eu não sei se ele falou aqui no ao vivo já, mas antes de começar o programa, eu falei para ele sobre as listas que ficam na minha cabeça, né, ao dormir. E ele falou do caderninho, de anotar as ideias, a lista do que tem para fazer. E para você tem dado muito certo e vem projeto por aí, pelo jeito, né, Arlete? Falou também sobre essa questão de você entender, né, o seu processo e saber que, ok, é isso aqui e está muito bom até aqui. Eu queria saber se você que lida bastante com alimentação saudável, se você nota também um estilo de vida no sentido de alimentação, de repente um exercício, alguma coisa que você sente que contribui nos momentos que você está mais ansiosa, você vai lá ou come ou faz um exercício, alguma coisa, você consegue ficar mais estabilizado? Atividade física eu vejo assim, tipo assim, não pode faltar, porque quando eu tive que ficar sem, foi difícil para dormir. Entendeu? Então, assim, de manhã, sabe, nadar, né, a hidroginástica também ajuda muito. A alimentação, evitar os alimentos que são estimulantes. Então, existem coisas que eu não consumo depois das 18 horas, vamos dizer assim, porque isso pode piorar, né? Então, assim, é muito importante a alimentação, o exercício, a comunhão com Deus, são coisas que não podem faltar para ter uma qualidade melhor de vida. Muito bom. Interessante isso que ela está falando. Porque já seria algo muito sensacional se a gente estivesse ouvindo da boca do doutor e a gente vai. Mas a gente está ouvindo algo de alguém que está vivendo e que está dizendo para você, para de fugir da academia. Sentiu, né? Para de fugir da academia. Você ouviu o que a diretora falou no nosso ouvido? Ela falou alguma coisa que o tempo acabou e que a gente tem que agradecer a Arlete. Mas antes, eu queria só entender uma coisinha da Arlete aqui. Você falou sobre gastro. Vamos voltar lá rapidinho, Arlete. Esses sintomas físicos, você não associou a outra questão, era mesmo ansiedade. Quando ela estava mais alta, ataca seu estômago, por exemplo. Eu tive uma retocolite ulcerativa devido, com certeza, a todo esse processo de ansiedade, né? Então, tem que lidar também, tem que cuidar disso para o bichinho despertar também. E é interessante porque a Arlete realmente ela tem essa alimentação bem equilibrada, né? Ela cozinha, ela faz isso, são as coisas que ela faz. E olha que profundo, né, doutor? Porque essas coisas físicas, a gente sempre entende que é alguma coisa que você está comendo, por exemplo, né? A gente sempre pensa, comi alguma coisa, uma pimenta, um negócio e meu estômago E a pele? A gente pensa, foi o sol, bati em algum lugar, mas surge hematoma, descasca e é ansiedade. Como é que é isso? O que acontece lá dentro? Então, na verdade, você tem a ansiedade, ela pode se manifestar no corpo, né? Por exemplo, dores, né, nessa região aqui do pescoço, dores de cabeça, né? Ela pode se manifestar com dor, tipo gastrite, né? Ou um quadro, por exemplo, de uma diarreia, né? Às vezes uma diarreia o intestino solta com muita facilidade. Então, refluxo. Sim, Oi? Refluxo, só uma perguntinha. Assim, desconfortos aqui, né? Assim, queimação, então isso, a gente... Daí, conversando, vai vendo que a ansiedade pode dar isso. Daí você trata a ansiedade, o desconforto gástrico, por exemplo, melhora, né? Você não precisa tomar um remédio específico para o problema do estômago, porque é a ansiedade que está causando a dor aqui. Na verdade, a ansiedade, ela ativa um sistema de alarme do nosso corpo que ele é conectado com o corpo inteiro, né? Por isso que a ansiedade dá tremor, por exemplo, né? Quando a pessoa fica, ela mexe no corpo todo. Então, ela mexe no intestino, ela mexe no estômago. Tem pessoas que têm ansiedade que o coração acelera, né? Olha, doutor, reforça pra gente uma coisa. Tem muita gente que tem receio de ir no psiquiatra, porque acha que o psiquiatra só vai olhar, tá bom, toma esse remédio aqui e vai te deixar viciado no remédio e que você nunca mais vai se livrar do remédio. Mas a gente tem pesquisado e visto, principalmente os psiquiatras falando, que os principais remédios não é o médico que pode passar para você, como, por exemplo, o não consumo de alimentos estimulantes e a questão do exercício físico. Queria que o senhor ajudasse a gente a, primeiro, quebrar um pouco esse preconceito do uso do remédio, que o psiquiatra é remedista, que só vai te passar receita e pronto. E, segundo, que explicasse por que o exercício físico faz tanta diferença. Tá. Então, o remédio, ele tem a sua indicação, né? Não é para tudo que você vai usar o remédio, são para questões onde você tem um prejuízo muito grande, onde você pensa que é necessário uma intervenção desse tipo. Aí você também usa por um tempo, ele funcionando, você usa por um tempo a medicação e
a pessoa ficando bem, você vai tentando diminuir e às vezes a pessoa consegue tirar ou às vezes precisa ficar tomando, mas daí uma dose mais baixa. A questão é sempre a menor quantidade necessária. E ele não tem relação assim, por exemplo, quando você vai com um colega médico, os remédios eles têm que ser ponderados, mas para ser tirados assim que possível, mas com orientação médica, não uma pessoa achar que é o grande problema. Eu acho que eu estou bem e para de tomar o remédio, daí você tem um problema com isso. Agora, outras coisas que ajudam muito também, né, e algumas pesquisas mostram que tanto quanto, né, medicamentos, é a prática mesmo de exercício, né, a prática de uma alimentação também mais adequada, né, por exemplo, aquilo que a gente sabe, né, frutas, legumes, menos questões assim de enlatados, embutidos, né, como salsicha ou aquelas lasanhas congeladas, né, que tem é muito processado, né, comida O excesso de açúcar. O excesso de açúcar, né. Então, assim, o exercício ele é muito bem-vindo e já comprovado, né, que tem uma eficiência. Depois disso, você tem, às vezes, o apoio espiritual, né? Hoje a gente pesquisa bastante a questão da meditação, né? Que ela também traz uma melhora em sintomas de ansiedade, né? Então, são essas linhas de que a gente pode, essas ferramentas. Sensacional. Olha, a gente quer agradecer a sua participação, viu, Arlete? E desejar a você um bom programa, que você vai ter que sair correndo agora para providenciar a receita do dia, que é o quê, Arlete? Você vai preparar? Hoje no Vídeo Saúde vai ser terça na cozinha, que é com o pessoal da Superbom lançando o atum vegano. Uhul! Muito bom. Arlete, obrigada pela sua entrevista aqui no Entre Família. Foi um prazer. A gente segue aqui, né, Aninha, com o programa Entre Família. Tem muito mais vindo por aí. Tem canal da mãe. Sabe o que a gente vai falar? Ansiedade materna. Hoje a intenção é curar todas as nossas ansiedades. E por que não a materna, né, gente? Nós vamos para o intervalo e na volta tem aqui o canal da mãe. Olha só, Entre Família de volta. E nesse cantinho muito especial que a gente ganhou uma versão nova nessa nova temporada aqui. E eu vou dar boa tarde para minha companheira Patrícia Piper. Boa tarde, Pati. Boa tarde para você aí de casa. A gente está aqui no nosso cantinho falando de uma coisa que a gente não fala no dia a dia, né? A gente não tem ansiedade de ser ansiosa. Claro que não, imagina. E a maternidade te causa alguma ansiedade? Que isso, imagina. Muito zen, imagina. Eu nunca sofro com isso, nem questões físicas, nem nada. Esses olhos inchados é o que será? Patrícia, que bom que você está aqui, né? Da última vez você não pôde estar, senti sua falta. O sofazinho ficou ali, ó, ali esperando. Mas foi bem preenchido pela Sarinha, pela mãe dela, pela história que foi fenomenal. A gente precisava dar esse espaço. Ai, que bonitinha. Olha só, hoje vamos falar sobre ansiedade materna, mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Muito bom. Olha, a gente está falando hoje sobre ansiedade durante todo o Entre Família. E, claro, a gente não podia deixar passar esse aspecto tão importante que é a maternidade. Acho que desde que a gente começa, sabe, vou ser mãe, e começa a pesquisar as coisas na internet, é uma enxurrada hormonal e a gente não sabe como lidar, depois a criança nasce, vem a culpa, e são tantas coisas que acontecem, então a gente precisava trazer esse assunto para esse cantinho e lembrar que nós somos mães, cada uma age de uma maneira diferente, mas sim, as duas são extremamente ansiosas e eu acho que 99,9% das mães são ansiosas, né, Suzy? Ai, claro, com certeza. Ainda mais naquela fase inicial, que a gente realmente está muito perdido. Só que, muito perdida, eu estava numa ansiedade boa nessa fase, a considerada a pessoa que eu sou e que você conhece. Porque eu estava tão assim aguardando, era uma coisa tão esperada. Eu lembro que quando eu suspeitei que eu estivesse grávida e que eu deixei o teste lá, acho que são 5 minutos, não lembro mais, e eu deixei sair do banheiro, eu pensei assim, gente, se eu não tiver, eu vou ficar muito triste, porque eu queria muito. Então, eu queria muito mesmo, né? Eu sonhava em ser mãe. Então, toda essa ansiedade dos preparativos e das coisas foram ansiedades muito legais.
Mas quando ele ficava doente, aí já era diferente, né? Daí já batia aquele desespero, tipo, o que eu vou fazer, o que que é melhor para poder ajudar o meu bebê. Então, Fiquei Cada resgatando aqui essa parte do teste, é um negócio tão engraçado, né? Porque a gente quer, mas ao mesmo tempo, e se acontecer, o que que a gente vai fazer, né? Embora as minhas 2 gravidez foram planejadas e eu tinha medo de não conseguir estar grávida. Olha que coisa louca, né? exatamente É. como a gente, todo mundo fala Se que demora, prepara, né? E eu aí- demorei 4 meses para o primeiro e 3 meses para o segundo. Não foi fácil, Não, e a ansiedade tá aí, porque eu já queria logo no É, primeiro mês, entendeu? E deu certo. Que bom. Que bom, Foi- né? foi uma Que coisa- bom. Não, eu não. Só que eu tava comecei a me assim, eu queria que fosse sentir, agora, assim. queria agora. Mas deu certo. Deu certo, estamos aqui. E hoje a gente vai conversar com uma especialista muito legal. Ela gosta de falar bastante desse assunto por lá no Instagram. Ela tem muito conteúdo interessante, já vai passar aqui as redes sociais dela para você seguir. Vamos conversar com a psicóloga Sheila Ortiz. Sheila, boa tarde, você nos ouve, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, escuto sim. Vê se não tá travando um pouquinho a internet, qualquer coisa me fala aí para ver se eu... Tá me ouvindo bem? Tá, Tá. tudo certo. Tudo certo. Ah, então tá bom, ótimo. E eu gosto mesmo, tá? E não importa a fase, né? Desde a gestação até mães de adultos, eu costumo trabalhar muito com esse lugar da mãe. Porque a gente fala muito da mãe, né, que vai ter o primeiro filho, o segundo filho, mas a gente não fala muito da mãe de adultos. E essa é uma das ansiedades que corrói a mãe, tá? Porque ela não tem muito controle da situação. Verdade. Não tem E a mais nossa mãe, jeito, por né? exemplo, Não tem mais jeito. A gente já é dono dos narizes, as decisões. É. Isso é verdade. Minha mãe deve estar assistindo, porque ela sempre assiste, Sheila, e ela deve estar lá assim, verdade. Porque quando tem um problema, a mãe, ela quer saber de tudo, de todos os detalhes, a todo tempo, né? Eu lembro que estava numa situação difícil há uns dias, minha mãe ligava o tempo todo, eu falei, mãe, você está me deixando mais ansiosa do que eu diante do meu próprio problema. Já pensou? Calma, relaxa, tô viva. A gente tem uma dinâmica aqui, Sheila. A gente tem uma plaquinha, eu adoro essa parte dessa dinâmica que aí a gente vai dar a nossa opinião aqui. Qual é a câmera que a gente vai mostrar? O Serginho? Vai ver aqui minha... Quem? Pra onde? Câmera Na- 3. Vamos lá, Olha então. só. Quer Pra chamar a mim primeira? não dá e Acho- acho de boa. A gente vai colocar algumas situações na tela. Vai ser na tela, né, Sarinha? Vai colocar algumas situações na tela e a gente vai dizer aqui a nossa opinião e você vai ser a nossa mediadora para saber se a gente está no caminho certo para apagar um pouco aí essa ansiedade ou não. A gente está extremamente ansiosa. Vamos colocar na tela, então? Evitar a ansiedade ao deixar o filho na escola pela primeira vez. A Não. gente vivenciou isso, né? Parece que a Tati sabia, né? Com certeza. Você acha de boa? Pra mim não dá. Evitar a ansiedade não dá. Você acha de Então. boa? Vamos lá, você teve duas tá. experiências, né, de maternidade. Pode Mas falar. você lembra que... O que acontece, Sheila? Para o pessoal de casa que está chegando agora que não conhece a gente... A gente é bem diferente. Ela é da nuvenzinha azul, né? Então, ai, meu filho e tal. E eu sou assim, não, filho tem que ir para a escola, vai dar tudo certo e tudo mais. E quando aconteceu com ela, eu fiz isso com ela. E aí eu também estava numa movimentação do meu filho de uma escola para outra e eu também sofri. Eu tenho um menininho de 5 anos. E aí ela falou, você tá triste por causa do seu Chorou, filho lágrimas. e tal. Não, saiu assim um pouquinho, não foi tanto assim. Mas saiu, nem E- que fosse numa conta E ela sofrendo absurdamente, né? Então, assim, eu tenho 2 experiências, eu acho que eu precisei colocar os filhos na escola, foi tudo bem, e eu fiz todos os passos, tinha questão da adaptação e tudo mais, mas a gente entende, né, como é. No fundo, às vezes é uma casca que a gente se protege para sobreviver, né? Essa ansiedade a gente chama de ansiedade da separação. E ela é muito natural que aconteça. Na verdade, assim, uma boa forma de lidar com ela é quando a mãe ela desiste da fantasia de que a escola vai fazer algo parecido com o que ela faz em casa. Então, não é essa a função da escola, né? Então, aquilo que você entrega para o seu filho dentro de casa, ele é totalmente diferente. Quando você entrega para o meu filho, só eu posso entregar. Então, você assume o controle de novo. E a escola vai fazer uma outra parte, que é complementar. Nós precisamos dessas duas realidades. A realidade do mundo, que vai trazer desafios diferentes, o que a gente super protege muitas vezes em casa.
Então, quando você consegue lidar com a realidade, a melhor forma de lidar com a ansiedade é quando você concorda com a realidade. Esse é o fenômeno. Uau! Concordei com o fenômeno. Sheila, esse olhar dela, ele é tipo um alma, mas é um tipo, tá vendo? Porque a Patrícia sempre tem isso de me trazer pra realidade. Ela fala, Suzane, vida real, vida real. Alô, terra Não, chamando, é que ela tinha volta medo, pra assim, vida. que o filho fosse gostar mais da professora do que dela. E Porque alguém fizesse ele sofrer. Acho ou que esse era o meu fizesse maior sofrer, medo. e né? ela não estava ali para acolher, era Era uma esse o meu coisa maior assim. medo. Mas eu fico tão tranquila em relação às escolas, principalmente quando é menorzinho, porque elas dão tanto amor e atenção, e às vezes é um amor que a gente nem sempre está disponível para dar, porque está trabalhando, está estudando, está fazendo Eu outras tava. coisas. Eu tinha muito amor. Ela ficou 2 anos em casa Nossa. sem trabalhar, enfim. E eu achava muito Mas legal. agora você tá legal, Não, né? agora eu tô amiga? bem. E eu achava muito legal quando eu chegava lá, e até hoje eu acho, viu? Por exemplo, às vezes a gente passa um pouquinho da hora e você vê que a tia tá ali, que ele tá no colo, que ela tá dando atenção. Então, esse ciúme eu não tenho, porque eu fico feliz que ela tá acolhendo para além das atividades que ela tem que fazer. Então, meu medo era sempre esse, dele não ser acolhido, sabe, Sheila? Perfeito, porque assim, ó, a mãe sempre tem um sinalzinho de alerta, que é a intuição, que ela tem que ouvir sim, tá? Que é diferente da ansiedade. Então, assim, meu filho não tá querendo ir para a escola, ou o filho, ele volta chateado, ele não demonstra felicidade, então tem alguma coisa de errada, a gente tem que sinalizar assim. Agora, ele tá feliz que vai para a escola, ele tá feliz quando sai da escola, tá tudo ótimo, sinal que tá tudo tranquilo, você pode ficar bem mais calma no seu dia a dia. E aí, uma boa forma, uma boa medida compensar isso é qualidade. Qualidade de tempo, qualidade de presença. Provavelmente vocês vão perguntar alguma coisa assim, já vou antecipar que um dos maiores segredos para você estreitar esse tempo que você ficou longe do filho, você tá com ele presente, é o olhar. Assim, eu costumo fazer assim com os meus filhos. Eu tiro meu óculos, eu pego no rosto assim do filho, bem no rostinho assim, e diz assim, ó, hora do clique. O que é a hora do clique? É quando você olha olho no olho, você invade a alma do seu filho, o filho enxerga a sua alma, e você diz assim, eu digo para eles assim, ó, todo o amor da mamãe está aqui dentro. E aquele clique de segundos, ele vale às vezes mais do que horas de convívio. É um olhar, olho no olho, assim, profundo. Tem pai e mãe que não se olham, as mães não olham para os filhos e acham que o fato de estar presente na mesma sala, fazendo outra coisa, é o suficiente. Então, aquele momento do clique, a hora que eu vai para a escola, por exemplo, né, é o momento que você está se despedindo, você está preenchendo o seu filho. E aí você tem uma sensação de plenitude, assim, meu filho está comigo. Entendeu? E dá uma sensação de segurança para essa mãe. Então, a mãe fica em paz porque sabe que está abastecendo o filho com todo o amor dela. E o filho fica preenchido com esse amor. Ai, gente, não fala mais de Sheila que eu já choro, hein? Mas eu acho que, cara, esse negócio, até hoje, esse lance da escola, pra mim, é muito importante. Às vezes, na correria, acabo não descendo o carro, a tia pega. Mas eu gosto desse momento. Não sei explicar, mas eu sinto que eu tenho que abraçar. Acho que é porque eu sou muito do toque, né? Eu sinto que eu tenho que, entendeu? Deixar um abraço, receber um e vamos. Vamos para mais uma, Sheila? O papo tá gostoso, mas vamos para mais algumas situações aqui. O que temos aí, Paty? Não passar para o filho a ansiedade que está sentindo, seja ela qual for o motivo. Olha, Como eu sou extremamente ansiosa, pra mim não dá. eu não tenho como não passar essa ansiedade, né? E aí uma técnica que eu tenho feito lá em casa, quando eu tô assim, a ponto de explodir porque eu tô ansiosa, eu falo assim, agora eu preciso de 1 minuto, eu preciso de um tempo. Não é com vocês, não é com você, Bruno, não é com você, Thiago, eu só preciso de um tempo. Aí eu vou tentando, de alguma forma, extravasar a ansiedade, depois eu volto para a realidade. E eles têm respeitado isso, assim. Olha que legal. Porque a gente também não tem controle sobre tudo. Eu não tenho controle sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a raiva, sobre o que está passando aqui dentro. Eles só precisam entender, na minha concepção, de que o que é deles e o que é meu, né? E Sheila, deixa eu acrescentar aqui, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada. Com horário, pra mim, não dá. Eu não consigo manter o equilíbrio atrasada. Então, eu fico desesperada. Com horário aqui, eu tenho horário para estar ao vivo, então você pensa, escola, almoço, tudo na mesma hora. Agora, eu até acho de boa essa questão, porque o meu filho acaba sendo uma fonte de amor também. É como se ele fosse
um ponto de paz. Então, por mais que eu esteja ali ansiosa, ele vem e faz uma graça, daí, tipo, abaixo aqui, assim. Não sei se é errado alimentar-se, né, disso, mas é uma coisa que é mútua, né? Eu transfiro e ele me transfere. Deixa eu falar uma coisa aqui que é um pouco diferente do que a maior parte dos psicólogos falam, tá? Eu tenho uma visão aqui bem, assim, de muita experiência, trabalhando com muitas famílias. Qualquer emoção, tá? Seja ansiedade, seja tristeza, seja às vezes até a raiva que uma mãe sente, não é adequado você esconder completamente de um filho, tá? Por quê? Porque se você esconde, você está desautorizando o filho a sentir as próprias emoções. Então, o que a gente tem que fazer? É o que a Patrícia falou. Eu preciso identificar o que é meu e trazer segurança para o filho sobre o que é dele. Então, assim, ó, eu tiro ele dessa responsabilidade de não fazer nada. Então, vamos pensar, a mãe está triste ou a mãe está ansiosa, a mãe vai denominar, olha, a mãe não está legal hoje, a mãe está chateada porque aconteceu uma coisa no trabalho, sei lá o quê, mas isso não tem nada a ver com você. Preciso dar nomes. É normal um adulto ficar triste, é normal ficar ansioso, é normal. Eu dou nome para as emoções, mas não esconde as emoções. Porque senão você cria o que a gente chama de sentimentos ocultos no sistema. E esses sentimentos ocultos, eles começam a ficar como se fosse uma penumbra no ar, sabe? Isso não é legal, porque com o tempo pode gerar, por exemplo, doenças. As crianças podem ficar, somatizar, ter problema para dormir, ter várias crises mesmo físicas. Então, assim, a ansiedade, nesse caso, estou ansiosa, estou angustiada. Então, o que é legal de fazer? Você respirar fundo e dizer assim, olha, por exemplo, no teu caso que você fala do horário. Para a mamãe, o horário é muito importante. Eu preciso que você colabore comigo, sabe? Porque a mamãe fica porque são outras pessoas, aí você explica, mostra a TV, e, né, não sei que idade tem seu filho, e aí você traz para a consciência, eu preciso que você me ajude nisso. Se a gente ficar atrasado, todo mundo sai perdendo, porque a mamãe fica chateada, daí a mãe pode brigar com você, e aí quando vê, fica aquela muvuca que não é necessária, a gente tem que se responsabilizar todo mundo por isso. E você fala isso num tom de voz bem tranquilo, olhando no olho, entendendo cada coisa no seu lugar. Então, quanto mais as coisas são claras, menos confusão vai gerar em todos os sentidos. Eu acho que a gente, para finalizar, né, Suza, eu queria que você falasse para a gente, Sheila, já que você tem experiência com crianças em atendimento, famílias e também é mãe, como é que a gente faz para ter essa maternidade um pouco mais leve, com menos pressão, com menos cobrança da sociedade, dos amigos e tudo mais. Como é que a gente trabalha isso? A nossa, né? A nossa Cobrança. Isso, olha, vou te dizer, vou te responder uma coisa que daria para a gente fazer um outro dia inteirinho sobre isso. Oba! Mas a verdadeira chave que a gente vira na maternidade é quando a gente se conecta com outra maternidade. Qual é? A da nossa mãe. Quando a gente se sente amada pela mãe, ou seja, minha mãe fez o que ela tinha que fazer, deu tudo certo, mesmo com os erros dela, com os tropeços que ela teve na vida, eu sou um sucesso. Então, eu respiro bem fundo, uma técnica bem legal, você colocar uma almofada ou algo assim, sabe, você chegar como se fosse no colo da mãe, né? E você inspira e faz aquele exercício de mindfulness, respiração, tranquilidade, assim, e você percebe o quanto você é amada. E você não fica se comprometendo tanto com não errar. Quanto mais você se livra dessa necessidade de cobrança, sabe? Eu não posso errar, não posso isso e aquilo. Isso é terrível, isso gera muita ansiedade. É assim, olha, eu sou um ser humano. Assim como a minha mãe teve os erros dela e deu tudo certo para mim, vai dar tudo certo pro meu filho também. Sheila. Então eu sou muito amada e com esse amor todinho eu vou amar mais ainda os meus filhos. A diretora pediu para finalizar, mas eu acho que não tem como eu não terminar te perguntando se porventura uma telespectadora esteja assistindo a gente e ela possa ter um conflito com a mãe, de talvez não se sentir amada, assim como você está comentando, né? Por mais que ela seja até um sucesso hoje, deu tudo certo, tá bem, mas ela não encontra, ela tem essa dificuldade de conectar com essa maternidade porque não se sente tão amada pela mãe. A primeira resposta que eu te dou é uma boa oportunidade de reconciliação. A segunda resposta que eu dou é, quando a gente vai se nutrir da mãe, não é do convívio, não é das memórias. A nutrição, ela é da vida, ou seja, eu estou viva.
Então, a vida em mim já é um sucesso. Mesmo, quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa foi adotada, né? Ela não tem a mãe biológica, então ela tem duas realidades para poder se nutrir. A vida que veio da mãe biológica, mas a mãe adotiva que deu condições para ela viver. Então aqui a gente sai da fantasia de que tudo tem que ser perfeito para ser recurso. Muitos recursos na nossa vida para a gente poder conseguir ter paz, para a gente poder evitar conflitos, para a gente ter relacionamentos saudáveis, eles são provenientes, sim, de conflitos que aconteceram no passado. A gente não pode acreditar que só coisas boas são recursos. Se nós somos um sucesso, você está viva hoje, ainda que você tenha tido conflitos, por trás do conflito se esconde um grande amor. Fenomenal. E a Sheila vai estar com a gente aqui na semana Eba! especial. E não sei a data, não sei nada. Dia 28. Isso, Dia 28. Então, sem ser essa sexta dessa semana, na sexta seguinte, a gente vai ter a partir de segunda-feira, dia 24, né, Paty? A gente vai ter uma semana especial, pais preparados, né? Filhos vencedores para a vida, né? Filhos de caráter, filhos obedientes, e cada dia vai ser uma temática, e a Sheila vai estar na sexta. Você lembra o tema, Sheila, que me faltou aqui agora na memória? Tem a ver com os adolescentes, acolhimento, inclusive. né? Acolhimento? Eu vou até fazer uma live essa semana sobre crianças e adolescentes que sofrem, como ajudar. Muito Né? bom. Então, vai linkar com o que a gente está falando aqui, maternidade, né? Crianças, adolescentes, porque a gente vai trabalhar, acho que, se não me engano, é exatamente isso, sobre os adolescentes, acolhimento. Muito legal. Pais Muito preparados, obrigada, filhos Sheila. acolhidos. A gente vai colocar então aqui o Instagram da Sheila para você já participar dessa live. Corre lá, deve ter a publicação falando a data certinha, @SheilaOrtiz. Muito fácil de encontrar, o próprio nome dela, @SheilaOrtiz, está passando aqui na telinha. Tem um site também que vai passar aqui para você, sheilaortiz.com.br. Então você já assiste a live, já vem preparado, e na sexta a Sheila está aqui para falar sobre acolhimento. Obrigada, viu, Sheila, pela sua participação. Obrigada também, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. É isso. Obrigada. Foi ótimo estar aqui com você, conversar um pouco sobre as nossas dores, as nossas angústias. E a gente viu que tá bem a gente ser vulnerável diante dos nossos filhos. Parabéns, Paty. Olha só, hoje você teve uma validação da grande mãe que você é, né? Tem que me acolher também, né? Com certeza. Obrigada, gente. Agora o Entre Família vai para o intervalo e na volta, Ana e Suza continuam por aqui falando sobre ansiedade noturna. Como é que é aí na sua cabeça na hora de dormir? Você se desliga completamente? A gente tem aqui um psiquiatra, um médico que está conversando com ela, está falando sobre isso e está ajudando você aí de casa a lidar com seus problemas de uma forma mais saudável. É isso, eu me despeço aqui e volto em breve para falar sobre esse assunto aqui. Mãe, canal da mãe. Até já. Estamos de volta com Entre Família. Eu aqui vou me enfiar um pouquinho nesse clima ainda que ficou de canal da mãe para te oferecer esta revista para você que é mamãe, para você que é papai e que acabou de sair aqui, é um lançamento da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nessa revista aqui você vai encontrar ensinamentos preciosíssimos para educar seus filhos no caminho do Senhor. Eu sei que você conhece aquele verso bíblico, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Mas às vezes é difícil, menina, saber qual que é esse caminho. O que a gente está se propondo aqui nessa revista é te ajudar a encontrar qual é a trajetória correta, como aprumar esses meninos aí, né? Então, assim que você desejar pedir essa revista, né? Se agora essa é sua vontade, se você quer ligar para a gente, falar com a gente, você vai encontrar nossa equipe preparada para te receber. Essa revista que está aqui na minha mão pode ser sua, e rapidinho. Se você ligar para a gente do DDD 12 21 27 31 21. Você também pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 983 15 0249. No WhatsApp você vai conseguir preencher um cadastro, você vai receber um link, você vai clicar, preencher o cadastro, seu endereço, seu CPF, alguns dados. Não se preocupe, seus dados estarão seguros conosco. A gente segue todas as regrinhas lá da Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai poder colocar esses
números lá sem se preocupar com como eles serão usados, porque é unicamente para saber exatamente para onde a gente vai enviar este presente. E é de graça, é importante frisar isso aqui para você, é de graça. Essa revista com esse conteúdo maravilhoso, profundo, escrito por alguém com extrema experiência, vai para sua casa sem custo nenhum, porque já foi paga pelos Anjos da Esperança. Um beijo para você que é Anjo da Esperança, e não perde tempo não, pede essa revistinha agora mesmo. Muito bem, combinado? Ô, Suzane, a gente tem gente querendo compartilhar suas ansiedades com a gente aqui também, E eu né? tô doida pra saber. Adoro esse momento das interações, principalmente quando é pra contar coisas da vida, né? E a Silvana já tá ali, ó. Boa Já tarde. colocaram na tela, hoje foi rápido. E aí, Sil, o que você me conta? Olha, ela diz: eu tenho muita ansiedade, muitas vezes noturna. Tenho sofrido muito com isso. Eu também tenho insônia. Tem algum chá que melhora essa ansiedade? Ai, boa essa pergunta, hein, Silvana? A gente que vive aqui bebendo chazinho. É. E aí, doutor? Olha, tem alguns chás que têm relação com ajudar no sono, né? Isso a gente pode falar porque é de conhecimento popular que você consegue fazer em casa também, né? Então, assim, o chá de erva cidreira, né? O chá de melissa e de camomila, né? São os chás, assim, que têm boa ação calmante, assim, na hora de dormir e que podem ajudar no sono, né? Existe também uma outra planta que chama valeriana, né? Valeriana, tava aqui tentando lembrar uma Nossa. vez que O uma... comprimido da valeriana, a cápsulazinha. pra você? Podre! É muito É, fedorenta, nossa, Ah, é? é O muito cheiro é fedorenta. forte. Nossa, Ana, você... Podre, o cheiro é horrível, mas funciona. Mas a Funciona. valeriana é... Não, a gente faz coisa muito mais difícil, né? Tem remédio muito mais difícil de tomar, a injeção dói pra caramba. Então, assim, uma cápsula fedorenta não é nada. Agora que a bichinha fede, ela fede. Então é, doutor, que coisa, tem não sabia. cheiro difícil. Mas um chá de camomila e erva cidreira, né? Que é aquele capim, né? Capim santo pra muita Capim gente. santo, Esse daí pode ajudar na questão da ansiedade à noite, quando... Ansiedade Toma- leve, né? Tomar antes de dormir, assim? Toma antes de dormir. Ou ao Tem longo os- do dia? Tem um chá que atrapalha também, né? Os chás mate, né? Chá preto. Não é todo chá que ajuda, não. Chá preto, chá mate, esses daí você não deve tomar. Chá verde também? O chá verde também, que tem cafeína, né? Todos esses têm cafeína. Então, eles são estimulantes. Então, para quem tem ansiedade, não é bem-vindo. Segundo a minha nutricionista, ela disse que Deus é perfeito, né? Essas plantas, elas servem para o começo do dia, assim como outras plantas, né? Para o fim do dia, como, por exemplo, a valeriana. E eu lembro que a gente fez um programa sobre plantas e essa especialista, ela disse sobre a valeriana, que era uma das mais poderosas entre todas, né? É, Ela derruba. comentou sobre a valeriana. O que eu ia te perguntar é que nesse caminho aí das soluções pro sono, né? Aham. Tomar um chazinho. Chazinho talvez não tenha problema se tomar todo dia, mas tem muita gente que, vou suplementar, vou tomar melatonina. Uhum. Boa. Como que é esse esquema aí? Porque diz assim, né? Não sei se o senhor vai me dizer se é verdade. Se está tomando com muita frequência, então o corpo para de produzir. Se você parar de tomar, ele não vai produzir sozinho, vai ter efeito rebote, você vai ficar sem sono, mais ansioso ainda do que antes, enfim. Esclarece pra gente a questão da melatonina. O que, Assim, que é ela também, né? Pra quem não Isso. sabe. A melatonina, na verdade, ela é um hormônio que a gente tem, que a nossa glândula pineal produz, né? Então, quando você toma melatonina, na verdade, você está tomando um hormônio. Então, a princípio, ela entrou num rol, assim, de ser um medicamento natural, né? Algo que não tem problema, né? Mas, assim, quando a gente vai nos congressos conversar, a gente não tem ainda uma evidência suficiente para... ela está em fase de pesquisa para a gente poder saber qual é a dose que pode funcionar melhor, qual é o jeito que dá para tomar melhor, né? Então, se você tem um problema de insônia, né, e causado pela ansiedade, às vezes antes da melatonina é melhor você ir para atividade física, né, de manhã, né, de preferência, né, você fazer uma higiene do sono, que é, por exemplo, antes de você dormir, mais ou menos assim, preferência 1 hora antes, você já tem que ir se desligando. Para dormir, você tem que ter um certo ritual, você entende? Então, você vai se desligando, você vai lendo um livro ou vendo alguma coisa mais tranquila, né? Evitar de daí, nesses momentos, de mergulhar na questão de mídia social, de Instagram, Facebook, porque isso ativa, né? Tudo que ativa, ele não é bem-vindo
nesse momento. É um momento, às vezes, de estar ali entre família, conversando alguma coisa mais tranquila, né? Para você poder ir começando a iniciar o sono. E o chá pode entrar nesse ritual, né? O chá desses que a gente falou, que não, eles são já bem seguros, não tem nenhum problema de você tomar. O chá, as luzes, né, também. A gente recebeu a semana passada uma arquiteta aqui Falou. que reforçou bastante o quanto a luz mais amarelada Isso. vai remeter ao cérebro essa questão de conforto, de aconchego, né? Assim, Suza, a galera tá sempre procurando uma pílula, né? A gente adora uma pílulazinha que resolve o problema, mas às vezes a pílula é a tal da vergonha na cara também, né? Tem muita coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer e a gente Até dá ainda uma não... raspadinha. Oi, tudo bom? Mas vamos lá, mais uma interação chegando aqui no Entre Família. E quem é que chega? Anônimo, não tem problema. Olá, pessoas lindas! Parece que vocês estão vendo o meu problema. Muito obrigada pelo lindos, agradeço em nome da Ana, do doutor aqui também. Estou passando justamente por esse processo, mesmo tomando remédio é difícil. Eu até consigo dormir, só que por volta das 2 ou 3 da madrugada, perco o sono. E aí, doutora, tem até o auxílio da medicação ali, né? Eu brinquei com o senhor no camarim, né, sobre os remedinhos, todo mundo fala que é bom, ajuda a dormir, mas a nossa telespectadora não está conseguindo nem com remédio e acorda nesse horário da madrugada. Então, tem que, como ela está com acompanhamento com o médico, é bom ela dar uma olhada, informar, né, que não está funcionando a medicação, se tem alguma outra. Mas é bem importante que normalmente as pessoas não complementam, e eu até vou repetir, mas assim, por exemplo, exercício ele faz muita diferença. De novo, né? Tá entendendo, né? É muita diferença. Você tá escutando isso que o doutor tá Não é falando? pouca, Quantas não. vezes ele já olhando pra falou a mim, né? mesma coisa? É que você tá precisando dessa Porque bronca, né? Dá uma você preguiça, delatou, né, me de fazer. delatou pro doutor. É meio trabalhoso fazer, mas ele dá muita diferença nessa qualidade do sono, né, de vida de um modo geral, porque você faz exercício de manhã, você já fica mais disposto durante o dia e à noite você tem o cansaço físico, né, que é junto com um certo cansaço mental. Se você não gasta uma energia do corpo física, a mente ela tem mais dificuldade para descansar. Então, parece que a mente fala assim, não gastei tanto para precisar dormir, daí você fica com mais dificuldade de sono. Então, incluir uma rotina de atividade física para nós, telespectadora, poderia ser uma boa saída, Olha, com certeza. Né? muito. Se de repente ela já está fazendo isso, tem uma informação que ele deu aqui que é bom ressaltar novamente. Nem todo remédio funciona para toda pessoa. Então, se você já tem uma rotina de higiene do sono, já faz exercício físico e faz uso também da medicação e ela não está funcionando 100%, é bom procurar quem te receitou, reportar isso, né? Relatar, olha, não está funcionando. Que às vezes a troca da medicação já resolve boa parte da situação. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje à tarde. Foi muito importante para nós, acho que para a Suzaine principalmente, né? Que precisa tomar vergonha e fazer exercício físico. Eu não entendi o principal. Queria dizer nada não, mas... Entendi. Mas muito obrigada por esse momento aqui descontraído em que a gente falou tanta coisa importante. Imagina, eu que agradeço o convite. Espero que tenha conseguido ajudar. Claro, com certeza, doutor Galiano, obrigada. Tá passando nesse momento aí o Instagram dele para você observar mais conteúdos nessa linha lá também no Instagram dele, tá bom? A você, nosso telespectador, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre, muito obrigada pelas suas interações. Então, obrigada pela sua presença sempre aqui juntinho da gente no Entre Família. É isso aí, a gente agora vai voltar, né, nossa parceria com o Vide Saúde, porque a gente já tinha dado uma roubadinha na Arlete hoje, o Vide Saúde já estava por aqui mais ou menos, mas vamos falar com a Teru então, nossa vizinha, que vai assumir a programação logo após o fim do Entre Família. Teru, você está por aí? Oi, Ana, tô por aqui sim, gostei de ver a Arlete por aí. E olha, hoje é nosso Terça na Cozinha muito especial. A gente está recebendo aqui a equipe da Super Bom, que está trazendo lançamento, Ana. Olha aqui, tem atum de plantas aqui no Vida e Saúde, mas ele não vai vir assim enlatado só não. A gente vai trazer aqui várias receitas. Matheus, vamos mostrar, vamos assanhar esse povo, ó. Vamos começar com o macatum? Ele tá mostrando a pizza, mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Macatum mediterrâneo, primeira receita. Tá bonito, hein? Tá bonito. Ó o patê veg de atum. Nossa. Recheio de atum veg para pizza.
Uau, que pizza bonita. Gente, olha isso. E tem salada tropical aqui com batata, nozes, abacaxi e o famoso atum de plantas. Então, gente, só digo o seguinte, quem perder tá frito, que a gente vai se deliciar por aqui hoje. Não, e o mais impressionante é que dá para fazer tudo em 1 hora, né? Vocês vão ensinar todos esses processos aí em 1 hora. Cozinhar não precisa ser difícil, né, Teru? Não, não, e eu tô recebendo aqui um time de especialistas, então, olha, temos que aproveitar. Terça na cozinha com Super Bom aqui no programa de hoje. Eba, Teru, eu devo confessar, não gosto de atum, mas tá tudo tão bonito bonito que eu gosto. vou dar uma passadinha lá só pra só pra ver como é que é esse. Ana, Eu como meio arrasta da a Suzane pra cá, Ana, e leva pra cozinha que a Arlete deve ter uns belisquinhos maravilhosos lá. Vamos ver se ela não vai gostar desse atum. Fechado. Será? Obrigada, Teru. Bom programa, Até tchau. mais, gente. Obrigada. Nossa, Muito vai legal ser ter esse na fácil. Eu vou cozinha, comer o né? meu e o seu. O seu que você gosta. Combinar disso. Gente, muito legal, obrigada muita pela saúde. companhia hoje aqui com a gente. Foi um prazer pra mim estar aqui com a Suza também. Adoro apresentar contigo. Que Sua bom, bonita. Obrigada pela E companhia. o Entre Família volta amanhã, né? Digo mesmo. Tá linda, poderosa. Já até recebeu elogios aqui, gente. Essa Ana tá demais. Olha só, amanhã a gente tá de volta, 2h30 da tarde, ao vivo. Vamos falar sobre muito além do currículo escolar. Nós vamos receber uma especialista maravilhosa, historiadora, pedagoga. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.